A pandemia de coronavírus é uma preocupação de todos. Ela, junto à quarentena, pode causar nas pessoas medo, inseguranças e desconfortos. Por conta disso, a reportagem da Estúdio entrou em contato com a psicóloga Andrelise de Souza, para darmos dicas e entendermos um pouco mais como funciona a nossa saúde mental em tempos de crise. A primeira pergunta que fizemos para a Andrelise foi como nós podemos lidar com a grande massa de informações que recebemos sobre o Covid-19. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Andrelise de Souza, eu sou psicóloga e psicanalista, e vou tentar de alguma forma poder responder, algumas das perguntas que estão sendo feitas. Eu acho que em relação à nossa saúde mental e a esse momento que a gente está vivendo, a gente precisa ter cuidado para não ser bombardeado de informações, e poder filtrar tudo isso também, poder entender que a gente vai ser informado, porque temos internet, temos os rádios informando, a televisão, então poder escolher, um pouco melhor o momento que a gente vai querer se informar sobre o que está acontecendo, até porque a gente não tem controle sobre tudo isso, Então acho que se eu pudesse falar alguma coisa a respeito da saúde mental, acho que seria importante para que a gente possa preservar, a gente sim se informar, se informar nos canais que tem coerência, entender o que cada município tá podendo falar disso e também o que o Ministério da Saúde, e a Organização Mundial de Saúde apresenta a respeito do coronavírus, e das medidas que a gente tem que tomar. Então, se a gente ficar todo momento olhando, na internet ou procurando como é que tá tudo isso, a gente pode começar a se entristecer com as coisas, e acho que não tem como não ter essa angústia, mas acho que a gente pode também utilizar o nosso tempo para fazer outras coisas além de sim estar informado, Acho que a gente não tem como negar tudo isso, Agora é importante que a gente possa fazer outras atividades para não ficar só buscando essa informação. Outra questão que fizemos para a Andrelise foi para entender o que pode nos atrapalhar durante este momento de isolamento social e o que pode nos auxiliar. Sobre o isolamento social, eu acho que antes de pensar no que pode ser feito, em relação ao que isso vai contribuir para a nossa vida, ou o que vai gerar, de angústia, porque já está gerando angústia nas pessoas, eu acho que a gente talvez tenha que pensar que esse isolamento ele é físico, e não social, porque a gente ainda está em contato com as pessoas e pode estar em contato, Claro que de uma forma estar em contato com quem está em casa, com a nossa família, com todos os cuidados necessários e também manter os grupos e as outras pessoas que são de fora do nosso laço familiar, Então acho que a gente pode manter de uma forma via WhatsApp, por vídeo, Então eu tenho visto que muitos grupos têm se reunido através do Skype, então a gente acho que chegou um momento mais crucial para que a gente possa usar a tecnologia a nosso favor, E isso vai nos deixar amparado. Claro que a gente não sabe por quanto tempo o isolamento vai ser necessário, E isso pode sim acarretar problemas, no sentido que as pessoas ficam se sentindo abandonadas, desamparadas, vulneráveis. Então acho que é um momento de a gente poder estar em contato com a nossa família, poder se amparar, através do afeto, através da palavra, e não deixar com que isso nos contamine de uma forma a nível de tristeza, Claro que a gente vai se entristecer nesse momento de incertezas, mas acho que é importante a gente ter em mente que tudo isso vai ter um tempo, Então é um tempo que está ainda acontecendo, mas que não vai durar para sempre, que isso vai passar. Talvez a gente saia desse momento muito mais fortalecido, Podendo olhar um pouco mais para algumas coisas que antes a gente não tinha tempo de olhar. Mas claro que cada um vai poder encontrar da sua forma, a sua maneira de fazer essa travessia, vamos dizer assim, nesse momento. Por ser passado muito tempo junto com os familiares neste momento de isolamento social, os conflitos podem aparecer. Por conta disso, pedimos para a Andrelise o que pode ser feito nesses casos.
Bem, acho que essa é uma pergunta bem interessante, porque a tendência é que, se estamos no mesmo espaço com os nossos familiares, é que em algum momento, né, de uma forma que todos nós estamos sendo atravessados por isso, né, pela preocupação em relação ao coronavírus, pela preocupação do que vai acontecer, né, então a gente tá um pouco, sim, mais estressado e talvez a gente vá ter mais discussões em casa, mas talvez a gente possa pensar também que é um momento de se conhecer de novo, né? De entrar em contato, às vezes, com os familiares que estão em casa e a gente, às vezes, não tem tempo para falar porque está trabalhando, porque tá numa correria, né? Do dia a dia. Então, esse momento vai ser um momento difícil, sim, mas acho que é importante a gente poder pensar que talvez seja possível ressignificar um pouco essas relações, né? Claro que a gente não vai esquecer que os conflitos já existiam antes nesse momento, mas que a gente pode talvez olhar para o pai, para a mãe, para o filho de uma outra forma. Sempre lembrando que cada pessoa tem um tempo para elaborar tudo isso, para entender, para aceitar. E a gente vai ter várias oscilações, né, em relação aos nossos sentimentos. Então é muito importante que mesmo no espaço familiar, né, as famílias achem uma forma de poder dar privacidade para cada um, né? Estar em contato, mas também poder, de alguma forma, aceitar que às vezes a gente precisa ficar, né, em algum espaço um pouco mais quietinho para entender tudo isso que está acontecendo. Agora, acho que é um momento, sim, de cuidarmos um dos outros, né? E poder também olhar para isso com bastante carinho e ter bastante paciência nesse momento. Outra questão que fizemos para Andrelise foi se a ansiedade nesses momentos pode surgir e como podemos lidar com ela. Bem, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida, né? E a ansiedade, ela não precisa nos paralisar. Claro que nesse momento, né, os medos, as nossas incertezas, a nossa insegurança vai estar muito ativada por tudo isso que está acontecendo. Porque o novo é uma coisa que a gente não sabe, né, é um desconhecido, então a gente tem sim medo e acho que isso é muito natural de se sentir. Claro que se a ansiedade se intensificar muito, a gente pode ficar paralisado frente a isso. Então é muito importante que a gente possa falar do que sente nesse momento, né? Que as famílias possam conversar, os familiares, né? Que a gente possa manter o contato com amigos, com grupos, mesmo de forma virtual, né? Porque a palavra, ela vai dando outros sentidos, outros significados. Então, eu acho que a gente pode sim tá amparado, né, através desse laço que não vai se romper, né, e penso que quem está em atendimento, né, que continue com seus atendimentos, né, quem faz atendimento psicológico, que possa continuar, possa manter, porque a gente tem essa ferramenta, né, de atendimento online, e quem se sentir muito angustiado também possa procurar recorrer a um psicólogo, a um psicanalista para falar, né, disso que está acontecendo. E sempre poder lembrar que cada um tem um tempo de elaborar tudo isso, né? Então, talvez a gente possa lidar com a ansiedade de uma forma mais produtiva, mas não quer dizer que quem não está conseguindo produzir algo a respeito disso, né, não possa vir a produzir depois desse momento, né? Então, acho que a gente tem que cuidar para não ficar se cobrando. E também não existe uma lista, não existe receita de bolo para nossa vida, para nossa felicidade, para nossa singularidade. Então cada um vai encontrar. Algumas pessoas vão ler mais, outras pessoas vão continuar fazendo os seus trabalhos. Eu acho que a rotina é muito importante, que a gente possa tentar ter uma rotina próxima que a gente já tinha, né? Se for possível trabalhar em casa. Então a gente pode ficar um pouco mais com a família, brincar com os filhos e também poder olhar um pouco para nossa casa, para arrumar aquelas gavetas que a gente não conseguia, né? Porque às vezes arrumando a casa, a gente vai também podendo arrumar essa bagunça interna que está acontecendo nesse momento, né? Então não existe uma receita. E se você não conseguir, né, fazer nada disso, também escute esses sentimentos, né, e possa falar a respeito dele, porque não existe certo e errado, né? E a gente também não tem que ficar num modo produtivo, né? A gente tem que poder ouvir isso que está acontecendo, que é muito importante, e a gente
talvez possa sair desse momento o quanto puder ser mais cedo melhor, né? Mas talvez a gente vai poder sair desse isolamento, desse confinamento, pensando outras coisas, repensando, refletindo e podendo colocar o que é realmente importante para cada um, né? Então acho que é isso a respeito da ansiedade. Para finalizarmos a nossa conversa, pedimos para Andrelise como é a maneira adequada de contar e informar as crianças neste período de crise. Bem, em relação às crianças, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado no sentido de não esconder o que está acontecendo. Claro que a gente pode tentar explicar isso de uma forma mais lúdica, né? Não colocando tanto o que realmente está acontecendo em relação às mortes, assim, mas acho que é importante sim a gente poder falar, né? E não esconder, porque elas vão sentir, elas vão perceber, elas não vão entender o que está acontecendo na rotina, por que os pais estão em casa, então, né? Ou porque não estão indo na escola. Então, acho que, principalmente com crianças menores, assim, né? Acho que a gente precisa explicar, conversar, perguntar o que elas sentem, o que elas estão pensando, quais são os medos, né? E poder pensar que esse momento, ele é um momento muito delicado também para as crianças, né? Não só para nós adultos, mas que a gente pode talvez engajar, né, os filhos e as crianças que estão na nossa casa, de alguma forma, a prestar atenção nessa questão, né? Então, poder fazer alguma atividade com eles, isso vai poder fazer o tempo ser um pouco mais bem aproveitado, né? E quando eles se sentem engajados em alguma coisa, eles vão fazer, né? Então, talvez arrumar alguma coisa em casa, né? Fazer uma brincadeira diferente. Então, acho que é muito importante que a gente, sim, possa, né, falar com as crianças e explicar para elas que tem um tempo, que é necessário para o nosso cuidado, para a nossa saúde, né? Que a gente está em casa para poder preservar isso, né? E poder fazer essas sinalizações, eu acho que é bem importante. E que vai acabar, né? Que daqui a pouco a gente vai poder retomar nossa rotina, mas que por enquanto precisamos ficar em casa para cuidar um dos outros, né? Então acho que isso é bem importante. Espero ter contribuído de alguma forma, não acredito que não seja fácil esse momento, mas que a gente possa pensar que ele vai passar e talvez a gente vai poder construir as coisas que a gente já estava fazendo e olhar para outras coisas que nós como sociedade não estávamos olhando, tá bom? Um beijo! Agradecemos a Andrelise pela sua participação e se você gostaria de receber mais informações atualizadas sobre o Covid-19, acesse o nosso site estudio.fm.br ou os nossos canais. Eu sou a Michele Pertile e essa é a Rádio Estúdio e a Estúdio TV.